Olá pessoal, bem-vindos ao Tirinhas desta semana. Vamos falar sobre Babylon 5. Exato, uma série de televisão já um pouco esquecida. Sim, excelente ficção científica. Leva muita porrada, Uhum. porque eu acho precisamente por causa do Big Bang Theory, porque o Sheldon não gosta daquilo, então Exato. tornou-se moda Bater em bater no Babylon Babylon 5. Não concordo, estou em pleno desacordo. Acho que aquilo é apenas um veículo de comédia, não é? Não estou a dizer isso, estou a dizer a cena do pessoal está sempre a bater em Babylon 5. Sim, mas agora está na moda bater em clássicos. Pois, exato. Bem, Babylon 5, a história de uma estação espacial e dos seus habitantes onde se juntam uma série de raças e é suposto ser Um ponto de encontro, uma ponto de ONU. encontro, assim, um ponto unificador de paz. Por causa da guerra. Chegou a voz dos Vorlons. Olá, Vasco. exato. Também Ponto unificador de paz. conhecido como o Embaixador Koch. Embaixo da Muito costa. obrigado, doutor Embaixador Costa. Pronto. Tem aquilo que estavas a dizer é tudo verdade, mas como uma acréscimo. Babylon 5 é a quinta estação de 4 tentativas falhadas, que a premissa era garantir que não houvesse mais nenhuma guerra, que isto começa depois de haver uma guerra entre a humanidade e os Minbari, no qual os humanos estiveram quase a ser totalmente aniquilados. Na Batalha da Linha. Exatamente. Só os E nomes, como é- só os nomes começam a ter piada. E sem razão aparente, os Minbari, quando estão a ganhar, desistem. Isso depois é uma premissa depois para ver a história toda. Mas Babylon 5 é uma espécie tipo de Nações Unidas no espaço. Certo. Eu às vezes fico mais a pensar que aquilo nem sequer bem a hora. Eu fico mais a pensar no conceito da Liga das Nações a seguir à Primeira Guerra. Exatamente. Mas também depois tinha duas ideias. Era manter a paz, ao mesmo tempo criar relações diplomáticas e comerciais entre os povos ao mesmo tempo. Certo. É Sim, basicamente. tanto que aquilo tem um porto de naves e um mercado, portanto, Exatamente. acaba por também ter um aspecto mercantil e de ponto de passagem e de cruzamento ali de negócios entre as várias raças. Exatamente. As quatro principais raças são Os humanos, os humanos, os Minbari, os Narns, os Nards e os Centauri e os Vorlons. Centauri. Sim, os Vorlons. Só ok, para descrever, assim, os humanos somos nós, ponto. Aham. Sim, mas também somos uma raça, certo? Os humanos, we are the humans. Aham. To serve man. Referência muito obscura. Podem procurar. Não, os Minbari são então os adversários durante essa guerra que combateu, que quase nos derrotavam na Batalha da Linha. São basicamente uma raça que podemos pensar um bocadinho no conceito quase semi-feudal japonês. Eles têm uma raça. Muito filosófico, muito religioso. Com três Eles têm castas. uma casta. Três têm castas. A casta guerreira, a casta clérica e a casta trabalhadora. E uma particularidade das raças todas referidas é a segunda mais avançada. A mais avançada é os Vorlons. Os Vorlons. Enigmáticos, ninguém sabe muito bem o que é que são, vai-se descobrindo ao longo da série. Os Narn são uma raça semi-reptiliana. Que são os vilões na primeira série, mas depois aquilo dá um twist. Depois dá um twist. Aham. Porque eles tinham sido durante muitos anos oprimidos por parte dos Centauri. E os Centauri foi a primeira raça. São basicamente o Império com a qual Romano. Os humanos entraram em contacto. São basicamente o Império Romano ou. Sim. Não é bem- não é bem- O italiano, tipo os Medici e essa cena Exatamente. das conspirações. Pronto, e temos os Vorlons, que não se sabe muito bem como é que eles são, o que é que eles fazem. Pensa-se que são uma das raças mais antigas que existe. Pronto, depois ainda existe uma outras espécies, que é a linha dos mundos não alinhados, que são uma série de sub-raças que têm alguma importância dentro da. E que aqui é uma coisa que eu acho piada, por exemplo, em comparação a Star Trek. Eu acho mais piada a Babylon 5 nisto. Tens raças completamente não humanas. Exatamente. É o caso, por exemplo, dos Vorlons, mas agora falaste nos mundos não alinhados, que tens, por exemplo, há uns episódios onde aparecem umas criaturas insectoides e que não são minimamente humanoides. Há o facto, por exemplo, nas estações da Babilônia, tu tens que ter uma área para não respiradores de oxigênio. Nós sabemos que isto é apenas um veículo de continuidade respirar toda a gente oxigênio, assim, não vamos entrar nesse nível avançado de discussão, mas eles têm esse pormenor que... Claro que sim. Mas eu acho piada e acho que é uma coisa que às vezes fica esquecida em ficção científica. Ok, na primeira série de Star Trek eu entendo por causa do orçamento. Sim, o Star Trek era apenas um veículo para contar histórias, situado num ambiente de ficção científica. Ou seja, percebe-se porque é que eles punham só, colavam-lhes uma coisa qualquer na testa e pronto, já era um extraterrestre novo. Agora, mais recentemente, já é menos compreensível e menos aceitável que o façam. Babylon 5 é dos anos 90
e, Trouxe uma grande inovação. e já traz esta inovação. E traz uma outra inovação. É a primeira vez que as cenas de combate são em CGI. Exato, Ou seja, um exatamente. CGI ainda... Fraquinho. Para os padrões destes, obviamente que é Sim, fraquinho. sim. Mas Mas aqui, aquilo era feito num programa chamado Shockwave. Shockwave não, e era feito em 3D Studio, já na altura, que era um programa muito famoso dos anos 90 de animação e computarização gráfica. Uhum. Eu devia ser há pouco tempo, porque eu sou grande fã, mas é daquelas coisas, é daqueles. Pronto, por causa habituas-te, mas é uma coisa que notas com o tempo. Vasco, A mas mim, repara, não, repara a uma mim coisa. não me custa nada. Eu estou a Não, reler... não estou a dizer que não me custa, estás a dizer, mas é daquelas, por exemplo, estávamos a falar de ciência ficção científica, que já tem ainda mais por exemplo. Espaço 1999. Tem determinadas coisas, como eram feitas com miniaturas, se não tivermos tipo, olhar com muita atenção, consegue escapar. O Battlestar Galactica, a primeira. Este aqui tu consegues logo notar por causa da transição do CGI. Por exemplo, é como agora o episódio 1, 2 e 3 de Star Wars. Principalmente o Ameaça Fantasma, se fores ver agora, o CGI não sobrevive muito bem Pois não. à passagem Pois. do tempo. Eu estou a falar disso, Exato. não estou a falar do resto. Hoje em dia, se a gente vir o Senhor dos Anéis, já vamos começar a perceber deficiências no CGI que Claro. não nos apercebemos na altura. Claro, claro que Mas sim. foi a primeira grande introdução de CGI numa série em termos Claro. de continuidade. Ele falou em Espaço 1999, eu lembro-me logo das esfregonas viradas ao contrário, com os olhos colados. Pronto, Sim, exatamente. sim, sim. Mas lá está, eu estou a dizer. Portanto, E vamos já dizer, Isso eu faz sou muito- fã da série. exato. Mas isso faz muito mais confusão. Tem, ultrapassa isto tudo. Primeiro tem uma coisa relativamente aos combates espaciais, é que já começa a ser um bocado realista. Sim, No ali caso, é por outro... exemplo, dos caças, dos Fury. É realista até a terceira série, quando eles metem lá aquele caça bimbari que já faz assim umas coisas. Sim, mas estou a falar dos caças humanos mesmo. Sim, Os Star Furies. Os Star Furies. Ou então, por mesmo, os cruzadores humanos que não têm Gravidade. que eles usam força centrífuga para ganhar Gravidade. exatamente isso. Tipo, aqueles pequenos pormenorzinhos Aham. que fazem a diferença. Certo. Mas a história ganha Pronto. em todos Sim, sim. os Qual detalhes. é o mais... Atenção, e uma coisa muito curiosa para quem não se lembrar, isto foi lançado exatamente ao mesmo tempo que o Deep Space Nine. Uhum. A confusão entre as séries, porque havia autores a migrarem de um lado para o outro. De um lado para o outro, exatamente. É assim, o Deep Space Nine segue um caminho diferente, mas o conceito de uma base espacial, que foi novidade no universo Star Trek, houve ali uma certa confusão. Mas as coisas, pá, quem ver as duas vai perceber que assim, são conceitos diferentes. Aquilo é o universo Star Trek no Deep Space Nine, mas com algumas nuances. O Babylon 5 não criou o conceito, mas é a primeira, na minha perspectiva, grande série que usa bem a questão dos arcos de histórias. Sim, completamente. Também é escrito O J. Michael Straczynski, e foi pensada... J. Michael Straczynski? É isso. Obrigado. Não é Michael J. Straczynski? Não, É da é Shiga, J. o Michael criador- Straczynski. É o co-criador da Shiga. Pronto, e o que é que acontece? Já estávamos a ter, assim, não, a questão dos arcos e pequenas histórias contidas não é novidade, há muitas séries que têm isso. Mas a série em si é pensada como uma história concluída. Ou seja, da primeira à quarta série, é natural que tenha havido adaptações, porque há personagens que se destacam mais do que outros, há saídas e entradas de atores, mas a história, o grosso da história, o core da história que está por trás, que são duas situações, tem a ver com o retorno das sombras, que terão sido uma raça maligna que existiu antes de uma revolução no universo, chama-se assim, quase pré-Big Bang, não é bem, mas é quase, e também questões internas dentro da humanidade, não é? Ou seja, estes dois arcos que se cruzam, mas são desenvolvidos, ou seja, temos histórias que, basicamente, todas as histórias fazem avançar a história, às vezes com pequenos detalhes, outras vezes com episódios completos. E essa é, para mim, a grande novidade que traz, pelo menos no universo da ficção científica, o Babylon 5. Certo. E uns pormenores que isso tem, acrescentando aí, é, por exemplo, uma das coisas que eles introduzem na série é o facto de serem telepatas, todas Sim. as raças, com exceção dos Narc. E isso depois vai ser explicado mais tarde que não é uma questão de evolução, mas é uma questão de manipulação. Evolução genética, exatamente. E é muito bom. Mais a questão do problema que existe dos telepatas na sociedade humana, como é que eles são regulados, como é que eles são controlados, o que é que Certo. podem ou não fazer. Há ali muitas subhistórias que são muito interessantes de explorar, pá, que nota-se bem que as pessoas que estavam à frente tinham cuidado e tinham um grande conhecimento. Assim, nós temos lá influências de histórias tão diversas como a da Foundation Trilogy, do Isaac Asimov. Ela é referenciada em vários momentos. Avançamos então com os plots de cada um, quais são os momentos chaves de cada... Sim, podem falar, por exemplo, uma coisa da quinta série nunca consegui chegar ao fim. Pronto. Pois eu tive esse problema a ver os DVDs.
Eu estava a seguir os DVDs pela ordem que o pessoal diz que se deve ver, metendo filmes pelo meio e não sei o quê. Só que depois comecei a ver a quinta temporada e depois já não consegui. Depois também já não vi a série de spin-off, que é aquela com os... Como é que eles se chamam? Excalibur. Isso mesmo. Já não consegui ver e já ficaram, mesmo alguns filmes. Mesmo já ficámos com alguns filmes por ver por causa disso. Porque a quinta temporada comparativamente é muito fraca. Até porque aquilo acho que era suposto acabar na quarta. E por isso mesmo. Vamos falar das séries. Vamos começar a... Yeah. Bom, sim, falo das séries. Podemos falar dos personagens Arrancas tu, eu sou complemento. que aparecem. Bom, a primeira temporada é basicamente a introdução. Temos o comandante Sinclair, não é? Que depois vem a desaparecer, mas por motivos de saúde do ator, mas que a cena ficou bem encaixada na história. Certo. E é incrível como é que ele mais tarde é reintroduzido e como é que o ator consegue ainda, porque ele tinha problemas neurológicos e não se percebe muito bem como é que ele consegue voltar e ainda ter a capacidade. Como é que ele consegue voltar e ainda ter a capacidade para desempenhar o papel que desempenha? Estava a dizer, segundo o J. Michael Straczynski explicou, ele tem técnicas de não quebrar a continuidade com a saída ou a entrada de atores. Por isso presumo que tenha sido assim Pronto, sim, qualquer coisa, mas o que eu queria focar mesmo também era a parte de como é que o ator tem a capacidade de voltar, porque não, com certeza com os problemas que ele tinha, que ele acabou por morrer daquela doença pouco tempo depois, como é que ele ainda conseguiu voltar e desempenhar o papel? Não, isso é o Jakar, não. Não, o que fez o Capitão Sinclair, porque ele desapareceu depois da primeira temporada pura e simplesmente porque tinha uma doença grave, degenerativa e que... Na altura o que se falou que era problemas de produção e não sei o quê, mas... Mas não foi nada, ele tinha mesmo uma doença degenerativa e letal. Exatamente. Ele acabou por fazer ainda um caminho e pouco tempo depois morreu. não sabia. Pois é que ele pouco tempo depois morreu e por isso é que ele desapareceu aquele tempo todo. E era isso que eu estava a dizer, como é que é tão incrível, como é que ele consegue voltar e ainda ter a capacidade para desempenhar o personagem. Também o André Sim, mas isso morreu de idade. Certo. Bom, mas então, a primeira temporada basicamente é uma introdução, vemos ali muito da rivalidade entre principalmente os Narn e os Centauris. Também vemos alguma animosidade entre os humanos e os Minbari, que é natural, não é? Mas depois começa-se a desenvolver ali... Aquilo no final acontece um cliffhanger que para mim foi histórico, é que de repente assassinam o presidente da Terra. Exato. Ou seja, dá ali um twist político que eu não sou, peraí, isto afinal é um bocadinho mais... Porque as primeiras séries normalmente têm alguns problemas em todos os sítios, têm alguns problemas de começar a ganhar tração, não é? Mas esta aqui dá-lhe ali um twist político no final. Sim, depois na segunda temporada já começamos a ver também humanos contra humanos, depois é aquela questão que o Vasco falou, temos o corpo psíquico, que são uma espécie de polícia secreta de pessoas com capacidades psíquicas, nomeadamente telepatia. E tem uma coisa que eu adoro, que é o Bester, que é o principal agente da Força Psi, que é nem mais nem menos do que o Chekhov. O Chekhov da Star Trek, e o nome dele é baseado em Alfred Bester, que é um autor clássico de ficção científica. Estes pequenos easter eggs depois é engraçado encontrar. Sim. Pronto, e depois tens ali a Patricia Tallman que faz da telepata que trabalha em Babylon 5. A primeira, certo? A primeira telepata que depois desaparece. Depois entra uma outra que é uma loira, porque a primeira tinha ali uma programação secreta também e acaba por desaparecer durante um tempo. Ela depois mais tarde volta, mas... não, espera, estou a dizer mal. Porque a loira é que depois é que se descobre que era uma traidora. Exatamente. Pronto, a dada altura a personagem... Desculpa, isso é a atriz que quis sair. A dada altura a Patricia Tallman deixa de desempenhar esse papel e entra uma nova telepata que depois mais tarde acaba por sair também, mas aí porque se descobre que ela tinha uma pré-programação posta lá pelo Psy-Corps e ela era basicamente uma traidora no meio Era um deles. agente Manchúria, basicamente. Pelo meio disto tudo temos o Garibaldi, que é basicamente o chefe da polícia da estação,
que ajuda a manter a ordem e vai descobrindo ali determinadas tramas que se passam no submundo que Exato. existe Eu fiz a naquela... impressão que ele era um veterano de guerra com algum trauma. Sim, sim, ele tinha problemas inclusive de álcool e assim. Não era como o tipo do... Como é que se chama? Do aeroplano. Do aeroplano, que tinha, eu tenho problemas de bebida, e ia tirar a bebida por cima do ombro. Não era isso, ele bebia mesmo por bebidas alcoólicas. Nesta altura, ainda na primeira série, os Centauri são um bocado como apresentados como palhaços. São quase os palhaços, são um império já decadente. Eles fazem um bocadinho lembrar os Shihars. Sim. A forma como eles penteiam o cabelo é igual aos Shihars. Sim, de X-Men. É muito engraçado. Só que no final eles são contactados pelos agentes das sombras. Exatamente. E aquilo muda. Exatamente. Falas disso, falas de uma das minhas partes favoritas, e aí se vê bem a continuidade, é que a meio de uma das primeiras temporadas, quando aparecem os tipos da sombra, como é que ele se chama? Quem? O gajo que ajudava o London Malari. É o Vir. O Vir Cotto. A dada altura há uma cena em que o Vir Cotto se vira para o emissário das sombras e diz: eu hei de ver a tua cabeça espetada num espeto e vou-lhe acenar assim. E depois, não sei quantas temporadas depois, ele faz isso, vês mesmo ele a fazer isso, e aqui se vê a continuidade. Exatamente. Depois na terceira série começa a Guerra das Trevas. Que acaba na quarta temporada, mais tarde. Sim. Na terceira série temos a Guerra das Sombras. Exato. Que é muito interessante. Epá, é quase como um festival de ficção científica. Sim, depois há ali também uma cena em que eles encontram um planeta com uma tecnologia muito avançada, muito estranha. Que é o planeta onde a estação está a orbitar. E depois acabam por descobrir que aquilo era preciso ter sido... Acabam por descobrir que aquilo precisava ter sempre um operador. Exatamente. Tinha que ter sempre lá a trabalhar. Sabes para mim qual é a referência daquilo? A única que eu consigo... É o Planeta Proibido. Quando o planeta em si tem umas máquinas, lembras-te? Não sei se viste aquele filme clássico de ficção científica dos anos 50, que tem o Hobby. Sim. Lembro-me. A ideia daquilo é que as máquinas são controladas pela mente. E pela mente de um... Ou seja, basicamente era quando o principal, não é vilão, o cientista adormece, que as representações dos sonhos deles transformam-se em monstros. Ou seja, aquilo fez-me sempre lembrar... É um bocado isso. Sim, porque aquilo também tinha a ver com poderes psíquicos. Exatamente, porque quem vai para lá a certa altura é um Minbari. É isso mesmo. Sim, pois quem fica lá mesmo é esse Minbari. Entretanto, não falamos do comandante Sheridan, que é o que vem substituir o Sinclair. Sim, porque há aqui uma diferença, podemos falar até dos comandantes. O Sinclair tinha sido a razão pela qual os Minbari se renderam, ou seja, ele foi capturado pelos Minbari e descobrem, isto já é muito antigo, já deve saber, se descobrem que as almas dos Minbaris existem parte humana. Exato. Então eles automaticamente, a casta religiosa ordena a rendição dos Minbaris, a casta guerreira não era explicado porquê, isso vai provocar mais tarde uma guerra civil. E o Capitão Sheridan? O Capitão Sheridan é alguém muito mais proativo e mais aguerrido nas suas táticas e na sua maneira de agir. Da ideia que o Sinclair era mais pausado e era Exatamente. Assim. O Sheridan é muito mais impulsivo, isso nota-se mesmo. Sim, depois ele é um dos poucos atitudes. heróis de guerra, porque ele destruiu um cruzador Minbari sozinho. Pois, exatamente. Lá está, mais uma para os Minbari não gostarem, não é? Vê-lo ele numa estação que é suposto ser um ponto de concórdia, de encontro de embaixadores, ter a pessoa que destruiu um dos cruzadores deles. Sim, aquelas coisas... Com táticas que eles consideravam desonestas. Aquelas coisas engraçadas que eles destroem não sei quantos cruzadores humanos, não faz mal, mas há um humano que destrói um deles e aí está tudo estragado, aí já não pode ser. Na quarta série temos a questão da resolução do problema tinha havido um golpe de Estado, ou seja, quase que de direita, de extrema-direita na Terra. Nós temos aí coisas muito, muito fascistas a entrarem por todo lado. Sim, e também temos partes na colónia de Marte, que também estava envolvida nesse conflito. Marte é considerada quase como uma colónia que quer independência. E temos ali também problemas, e aí entra novamente o Garibaldi, porque ele chegou a sair, a trabalhar lá, e só que depois saiu e tinha lá não falamos da Ivanova. Sim, ainda não chegamos lá. E tínhamos a Ivanova, que era basicamente a que estava a tomar conta da ponte
de comando e que geria a parte dos caças e assim as saídas. Ou seja, basicamente era uma espécie de segundo em comando que controla a parte prática do comando da estação. Exatamente. Pronto, e a Babylon 5 devia ter acabado na quarta série. Pois, exatamente, porque depois a quinta série já entra muito na questão dos telepatas, mas já é um arrastar de... Certo. Seria teoricamente o início de um arco, mas perdeu aquele impacto. Perdeu porque torna-se aborrecido. Depois de veres uma guerra como a Guerra das Sombras, em que entram todas as raças e mais algumas que se consigam imaginar, e vês altas sequências de batalhas no espaço, etc. E depois de repente há ali uns telepatas que estão a oprimir uns coitadinhos e depois não se passa mais nada e é só aquilo. Perde o impacto todo. E Por depois, isso. claro, não admira que tenha... Tem sido cancelado. Ainda tentaram um spin-off, que é o Excalibur, mas acho que é muito mau. Eu nunca tive tempo a ver, nem... Tenho para lá, mas... Pois, eu tenho isso, mas não cheguei a ver também, porque aquilo que estava a dizer há pouco, aborreci-me com a temporada 5 e acabei por não ver o resto. Por isso, quem gostar de boa ficção científica, esquecer os efeitos CGI. Eu não me esqueço dos efeitos CGI, para mim está tudo muito bem. Exatamente, era o que se usava na época. Era o que se usava na altura. Então. Exatamente. Epá, recomendo porque o arco de histórias das 4 primeiras séries é mesmo muito bom. Sim, altamente recomendado. Os personagens estão muito bem criados. Lá está, é o Straczynski a fazer. Mas conseguem criar ali empatia. E são Eu memoráveis. especialmente gostei do Narn, do Jakar. Acho que o arco de evolução dele ao longo da Sim, série... ele começa como um vilão estereótipo, quase como um vilão de E Guerra depois Fria. acaba por ser quase ali uma espécie de profeta, Ele embora faz- sem ele um faz- cariz religioso, Exatamente, ele faz o caminho de Buda praticamente, mas sem aquela parte religiosa. Ele de certa forma transforma-se quase religioso para os Narns, não é? Sim, mas não tem o cariz religioso, não da parte dele. Ele, pura e simplesmente, acaba por se tornar um sábio que toda a gente segue. Exatamente. É um bocado por aí. Não deixa de ter também um certo sentido de humor a sério. Muito. Estou-me a lembrar daqueles episódios em que há aquela raça que uns põem uma faixa verde e outros põem uma faixa roxa exatamente. e começam à porrada, mas matam-se mesmo e entre eles para decidir quem é que vai mandar, e aquilo é arbitrário. Eles tipo, queres a faixa verde ou queres a faixa roxa? E eles escolhem e depois andam todos à batatada. Exato. Só que aquilo depois escala e eles resolvem matar-se todos uns aos outros. Sim, é isso. Aquilo começa a correr muito mal. E a conclusão disso é hilariante. Exato. A maneira como aquilo termina. Eu gosto muito da cena quando o London está a jogar cartas e está a fazer batota e ficamos a perceber que o órgão genital dos Vorlons, dos Minbaris é possível ser controlado. É tipo um tentáculo. Dos Minbari não, também. Não dos Minbaris, não, dos Centauros. Centauris. Ou seja, é muito esquisito. E depois lembro dele a dizer para o gajo: então vocês acham que os nossos dedos da fertilidade têm estas coisas todas aqui, porquê? Pois. Já faz todas as conversas para esse lado. Não, eu achei piada essa parte. Exato. Está bem. É fixe. É. É tentáculos. Exato. É hentai. Pois, exato. Bom, vamos ficar por aqui antes que descame mais. Exato. Fica terminado então este Tirinhas. Até à próxima. Muito obrigado.